Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus que é bom o tempo todo, que tem nos dado tempo aí para que possamos crescer no conhecimento da graça, da palavra do Senhor, amém? Antes de iniciar o vídeo, hoje um assunto maravilhoso, como tem sido sempre, né? Pena que não tem tido muita visualização, mas eu acredito que o YouTube tem retido, né? Porque eu percebo, às vezes eu tô assistindo, vejo curtidas, depois a pessoa vai e sai, tira a curtida. Claro que isso pode ser normal, né? Mas não é só no meu canal, já ouvi muitas pessoas reclamarem, pessoas que estão passando assim conhecimento de conteúdo bom, louvável para o reino. E já é uma dificuldade as pessoas querer esse conhecimento, mergulhar nesse conhecimento, né? E ainda dificultam. Mas enfim, o nosso papel é levar, mesmo que seja em meios dificultosos, né? Importante que fique aí registrado até o dia que Yeshua retornar, né? No dia que Yeshua voltar, aí tudo muda. Por isso que tá aí o título, né, pessoal? A antiga e a nova ordem. E eu preciso esclarecer aqui umas coisinhas antes. Porque essa palavra nova ordem, as pessoas já ouviram muitas vezes, podem confundir. Não tem nada a ver, tá? Com o que as pessoas propagam. Por causa que as pessoas temem uma nova ordem mundial, porque é dito por líderes políticos a respeito, né, da necessidade de se criar uma nova ordem mundial. Então, essa é uma palavra que está na boca de muitas lideranças para enganar as pessoas. Por quê? Porque essa ordem, ela não é nova, ela é antiga. E ela pendura. Faz toda a diferença entendendo assim, tá? Ela vai pendurar até a verdadeira nova ordem surgir, que é o decreto do Rei da Glória, o retorno dele, né, para que tudo seja colocado no seu devido lugar. Aí sim vai ser tudo novo. Eis que faço nova todas as coisas. E aí cabe a vocês que vão ouvir aqui, que leem a Bíblia, que são cristãos, ver o que faz sentido para vocês. Dar força ou crédito à mentira do homem ou o que está escrito na palavra que é a verdade. Muitas das vezes a dificuldade é só de compreender, né, a mensagem espiritual da palavra do Senhor. Então essa nova ordem, ela vai acontecer sim, por determinação do Todo-Poderoso, e será para o bem daqueles que o aguardam, daqueles que estão se preparando no espírito, numa direção, pelo Espírito, numa direção de vida justa, né? Então todas essas pessoas serão favorecidas nesse novo tempo, que é o tempo onde o Senhor estará liderando sobre o seu povo. E eu vou ler algumas mensagens aqui, vocês vão ver que fazem todo sentido. Então, são mensagens até comuns de serem pregadas nos púlpitos, porém, fora de contexto, sem alinhamento a outras mensagens, acaba que não clareando, né, o entendimento. Bem, que tudo seja para a glória de Deus como tem sido, que Ele dê o discernimento e que Ele continue a libertar pessoas da escravidão mental e trazer à luz, porque tudo é de acordo com a vontade dele. O que ele tem a nos oferecer é inigualável, não se compara a nada que possamos alcançar aqui na terra. Então, o que ele tem para nós não chega nem à nossa imaginação, de tão grandioso que é.
Por isso ele conhece cada vaso, ele conhece cada templo, cada morada. E quem é que vai ser herdeiro, né? Desse novo tempo aí. Bem, aqui em Hebreus, capítulo 11, versos 16 diz: Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. É essa mentalidade aqui que nós precisamos ter. Porque se não tivermos, o que o Senhor terá ou tem é vergonha. Vergonha de como que as coisas são propagadas. Vergonha de como que as coisas são ministradas. Vergonha de como o homem usou a sua preciosa palavra, que é para cura, que é para libertação, que é para a renovação da mente, que é para transformação, iluminação da mente, para que as pessoas se tornem espirituais, é para que homens e mulheres tenham um doutorado de especialização de conhecimento de causa do que quer dizer a palavra dele. Então o Senhor se envergonha porque está tudo indo ao contrário. E o cenário está aí, não precisa nem especificar, né? É corrupção, é religião junto com política, é um emaranhado, é uma corrupção generalizada. E o Senhor se envergonha de tudo isso. A questão é, e as ovelhas, o povo que está no meio, né? Porque nem toda ovelha enxerga um pasto melhor, visualiza algo, né, melhor e sai fora, sai dela, povo meu, né? Então aqui, veja aqui que maravilhoso. Em vez disso, por quê? Porque se você ler, é interessante que leia, todo o capítulo 11 vai falar exemplo de fé, tá? Vai falar ali de passo a passo, do pai Abraão. Então aqui foi o que Abraão visualizou, tá? Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Como assim pátria melhor? Em que sentido? Quando alguém se torna espiritual, essa pessoa alcança revelação dos céus do propósito do Senhor para a humanidade. Né? Até aqui, tá bom? Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não lhes envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. No campo espiritual, quem descansa no Senhor já está desfrutando dessa pátria. Porque para nós que estamos aqui no corpo corruptível, essa pátria ela é esperança. E ela tem que ser convicta, né? Tem que ser uma convicção de que ela existe. E aqueles que já se foram, confiando nos propósitos do Senhor, que foram justificados de Moisés até Malaquias, vamos dizer assim, justificado por conta da obediência, justificado por conta do zelo, pelo amor ao Criador, né? Yeshua diz de Moisés até então, tudo testificava dele. Então, as instruções dadas aos profetas, aos servos do Senhor, é a mesma mensagem de redenção. É a mesma mensagem de vida eterna, de confiança, de fidelidade no Senhor, entende? Por isso, quando o Evangelho fala que Yeshua pregou aos espíritos em prisão de Moisés para trás, é porque eles não tinham conhecimento. Aí vem a questão da lei, vem a questão dos mandamentos que são perpétuos, né? Então, quem viveu em obediência foi justificado, porque já estava falando do Filho, estava dentro do contexto de salvação e plano de propósito de salvação do Senhor. Depois de Yeshua, vem o Evangelho com uma clareza imensa,
levando a responsabilidade para o indivíduo para tratá-los. E aí o que aconteceu? Houve complô para levar um evangelho superficial. Por isso que o Senhor levanta Martinho Lutero, para despertar o povo daquela era, porque era fácil despertá-los. Eles não tinham tanta informação, eles não eram doutrinados como hoje a humanidade é. Hoje ficou mais difícil, por conta de eras atrás aí, vamos dizer séculos, criaram-se as religiões e é muito óbvio, porque para que tanta doutrinação diferente, porque tanta nomenclatura de congregações, se Deus é um, se a palavra é uma, se o Espírito Santo é um. Porque o objetivo não é vida, não é salvar a vida. Por isso que esse canal é tão retido, as visualizações. Quando eu vejo aí canal que tem tão extraordinário, que tem, sei lá, 20, 15, até 7 visualizações, eu sei que é muito mais que isso. A mim não me engana. Agora, triste é para quem vê e não dá crédito, por causa que a pessoa não tem desejo de querer saber o que está sendo dito ali. Porque a luta, gente, é no campo espiritual. As pessoas estão adormecidas, bem? Então aqui, essa nossa visão de nova ordem mundial é errada, tá? O que existe no que diz respeito a essa organização mundial, ela é antiga. Eles aprimoram para quê? Para que quanto mais doutrinação, quanto mais alienação, quanto mais obscurecer a mente das pessoas, para que elas não entendam que é de fato, como Yeshua disse, como nos dias de Noé, para que elas estejam dispersas. Esse é o objetivo. Porque tratando-se da rebelião, da rebeldia, da obstinação daqueles que não se curvam ao Senhor, se eles puderem eliminar a humanidade, por isso que se preparam dentro dos seus bunkers, né, das montanhas, como se o Senhor não tivesse lá dentro da terra, né? Então, preparam-se na ilusão de que vai destruir tudo. O Senhor refaz tudo no piscar de olhos. Ele faz tudo ressurgir, louvado seja Ele, glórias a Ele sempre, aleluia. Então até na morte a gente sai ganhando, para quem crê verdadeiramente que a palavra é verdadeira, que Yeshua é a verdade e que Ele está breve se retornando para que a impiedade, como diz, eu vou ler agora, vai ficar muito claro para vocês, seja retirada da terra. Deveriam se preparar para isso. Mas não se preparam, para alienar o povo. E por quê? Porque para e pensa, nós somos um povo, uma linhagem que não vamos nos curvar, ok. Então vamos trabalhar nos meios de comunicação, evitar todo tipo de palavra de edificação, dar dinheiro para esse povo, encher eles de dinheiro, para que eles não alcancem o que nós não podemos alcançar. Né? Muito simples, né? Agora é triste que as pessoas não creem no que diz a palavra do Senhor. Sai dela, povo meu. Não assenta na mesa de escarnecedores. Que a religião santa e imaculada que o Senhor se agrada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Não se pode... ou serve a Deus ou ao mundo. Não pode se dedicar a dois senhores. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. A luta do espírito e da carne, como diz Gálatas, né? 5, as obras da carne e do espírito. Aí vem o evangelho, Yeshua deixa o evangelho deixando bem claro, tá vendo? Ele é como se ele estivesse desenhando. Olha aqui, eu vou deixar desenhado para vocês, mas eu ainda vou dar uma pincelada bem grande. Vou agir no meu servo João, vou dar o Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês, desenhar como que vai ser o tempo. Mas eu vou deixar aqui no Evangelho bem claro como que vocês têm que ser. Nesse tempo de
alienação. E aí o que o Apocalipse diz? Quem perseverar até o fim será salvo. As cartas, né? Às 7 igrejas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Então, gente, é uma mensagem só. Esse vídeo, ele é extraordinário. Eu vou procurar me conter, tá? Mas é tremendo, tá? Aqui em Apocalipse 3... Apocalipse 3, versos 12, diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Olha as promessas aqui, né? Presta atenção, eu vou ler novamente, ó. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce. Ela vai descer, tá? De uma forma gloriosa. Ela vai descer no lugar certo, que não é o lugar onde as pessoas estão imaginando, né? Tudo é uma questão de ser transformado na mente, né? Muita coisa. Se vocês tivessem ideia, vou supor, eu vou fazer aqui uma historinha ilustrada. De repente, não tem essas corridas aí do São Silvestre aí, anualmente? Aí de repente haja uma proposta que fala assim, ó, tal dia o prêmio vai ser esses aqui, né? Quem vencer vai ganhar esse prêmio. É um prêmio maravilhoso. Convida todas as pessoas, né? Não tem restrição de porte físico. Venham. Aí vem todo mundo. Nesse trajeto aí, vai exigir o quê? Desses, entre aspas, atletas não preparados. Vai exigir um físico preparado para chegar até o fim. As pessoas vão precisar estar com o pulmão aí bom, né? Já foi provado que não é necessário estar de tênis. Já foi provado que não precisa disso, apenas ter uma determinação, um foco. Não permitir que nada e nem ninguém lhe desmotive, desde que você tenha ali, no mínimo, um peso adequado, né? Para aguentar essa carga que é pesada. A corrida da São Silvestre não é brincadeira, né, gente? Então, tem coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu, literalmente, não sei, né? Eu poderia tentar, mas eu não sei se eu chegaria, porque correr nessa proporção exige preparo, né? Mas com foco, determinação, se chega. Não no primeiro, mas se chega. A questão não é ser o primeiro, é chegar para alcançar o prêmio, né? Então, quantas pessoas chegariam e alcançariam por não desistir, focar e lutar ali contra até o cansaço, né? Quantas pessoas? O que eu estou colocando aqui, gente, é uma comparação, porque a vida espiritual é assim. Foco, determinação. Alcançar o prêmio, como diz o apóstolo, é ser uma pessoa determinada. É saber o que quer. Amadurecer no conhecimento da graça, do conhecimento do Senhor, da palavra. Ser uma pessoa determinada em entender o mundo e entender o que diz a palavra do Senhor. Porque no final da corrida, é você e Deus. E aí? O Senhor vai estar desagradando ou vai estar feliz, né? Então, basicamente é isso, tá? E aqui em Apocalipse 21, versos 3 e 4 diz:
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, abre aspas, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí eu acrescento, né? Não na palavra, mas na compreensão aqui. O tempo antigo passou. Agora é o novo tempo. A nova ordem do Senhor. Louvado seja Deus. Então vou focar mais aqui, tá? Em Apocalipse 21. Toda a mensagem, se você for procurar entender no sentido profético, você vai ver o Senhor fazendo promessas para o seu povo. Que povo é esse? Eu tenho colocado aí no canal, né? Povo redimido, um povo justificado, como diz o Romanos 6. O povo que o Senhor encaminhou para o seu Filho. De que maneira? Através do convencimento de que precisavam morrer como homem de conceitos errôneos para uma nova criatura em Cristo, formado com o caráter de Cristo através do conhecimento do Evangelho. A essas pessoas são consideradas povo do Senhor. Não se trata de descendência, porque por descendência existe já a promessa, a questão da promessa da primogenitura, que foi feita aos patriarcas. O Senhor não volta atrás com a palavra dele. Mas que povo é esse? Que povo é esse que é reunido às 12 tribos? Né? Que povo é esse que fala língua estranha? Que povo é esse que é escravizado mentalmente, roubado, lesado, né? O canal está repleto de vídeos aí, colocando claramente quem é esse povo. Bem, o que eu posso dizer para vocês, porque nem tudo deve ser dito, por conta que nem todo mundo tem alcançado ainda a maturidade espiritual, mas a palavra por si só, ela é muito clara. O Senhor viverá com os homens. O Senhor fez essa terra, vamos colocar aí como o grande Éden, né? Com todos os elementos que nós temos para que vivamos aqui. Mas não do jeito que está essa nova ordem, desde da corrupção, vamos dizer aí, né? Houve ali o dilúvio, sim, mas depois do dilúvio houve a corrupção da humanidade em Gênesis 6. Eles se dividiram, né? Não, o dilúvio veio por conta... É tanta mensagem na minha cabeça. Deixa eu me concentrar aqui, tá? Depois da corrupção da humanidade, o Senhor se entristeceu, vendo que o espírito dele não se contenderia mais com o homem. Então, a partir dali, esse alinhamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, já inicia essa nova ordem. Eu vou procurar resumir aqui, porque é muita coisa, tá? E para não desfocar. Esse alinhamento, tem coisa que só por Deus mesmo, né? Esse alinhamento, geneticamente, misturou linhagem. Se você for estudar, isso não é conhecimento difícil de ter. Sabe-se que o sangue O positivo, ele é o primórdio, ele é o primeiro. O continente africano está repleto disso. A Bahia está repleta disso. Por quê? Por conta dessa imigração, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês, é muito assunto. Não tem como colocar tudo.
vai virar assim uma bola de neve, né? Então, é o sangue forte, que é doador universal, gente, né? O sangue O positivo é doador universal, mas ele só pode receber dele mesmo. Só isso daí já explica muita coisa, correto? Pois bem, o mundo foi povoado da forma como o Senhor queria, que o homem fosse espalhado e, embora a obstinação começa ali, né, na Torre de Babel, que eles começam acho que Gênesis 11, construir a torre, porque eles não queriam perder o controle de todos que estavam ali. Então o Senhor desce, né, e confunde as línguas, para que houvesse essa, pode-se dizer, imigração, porque foram para longe, né? E hoje está aí, né, o que nós sabemos. Muitas nações. E aí é onde esse raciocínio nos traz para Apocalipse 21, né? Aqui é como se estivesse dando a resposta para tudo isso daí. Vou ler novamente, tá? A partir do verso 12. Deixa eu ver. Não, aqui, peraí. Verso 16. A cidade era quadrangular e comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o homem estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era feita de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com beril. Vou ler até o verso 27, tá? O nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão em sua luz. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a pois ali, tá? Como diz os mineiros, ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Aqui no finalzinho, coloca essa observação.
né? Porque como eu li lá anteriormente, os ímpios serão retirados da terra. Mas o que acontece aqui? Porque lá em Isaías vai dizer que, como eu li aqui em Apocalipse 3, ali em Isaías vai falar a respeito do que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem fome. As crianças não terão medo. Não existirá nada de ruim que existe, né? E o jovem, se ele morrer de 100 anos, ele vai ser considerado maldito. Partindo da compreensão do livre-arbítrio, né? Essa redenção, essa justificação de Yeshua para cá, através da propagação do evangelho, é o que nos transforma, né? Por isso, em graus de cada ser humano, o Senhor sabe o grau de intimidade. No grau de intimidade, as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, vão além. E aí fazem obras extraordinárias, tá? Tudo no sentido de temor. Tem pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito, são guiadas pelo Espírito, mas não receberam o batismo. São tementes, seguem aí o caminho, fazendo coisas grandiosas. O tempo do batismo é o Senhor que determina, porque é o céu ligando algo extraordinário na terra, né? Então, tudo isso vai acontecer nesse novo tempo, né? A nova ordem, o novo tempo do Senhor, para nos proporcionar uma vida de fato livre, livre de tudo aquilo que nos oprime, que prende as pessoas, né? Hostiliza, maltrata, tira os nossos direitos, nos coloca como escravos. Então, o fim de tudo isso já está decretado. Porque lá, por isso que eu estou colocando várias mensagens, até me perco às vezes, lá na torre, o Senhor desce porque o propósito dele não era aquele, era que se espalhassem, procriassem, tivesse domínio sobre os animais, cuidasse de tudo aquilo que o Senhor os proporcionou na terra farta, né? Que é aqui onde nós vivemos. E isso ocorreu através de uma intervenção do Senhor, porque o propósito dele é o que predomina, não a vontade do homem, no sentido de propósito, tá? Porque o homem ele faz muitas besteiras e o Senhor não intervém. Mas quando é algo grande que está voltado para um contexto geral de povos, se for para o propósito dele, ele intervém sim. E esse foi o caso. Então a terra foi popularizada. Por conta desse alinhamento aí dos filhos de Deus e as filhas dos homens, percebe-se que essas linhagens, elas não foram destruídas. Era para ser, né? Mas não foram destruídas. Então, estão aí fazendo e fazendo, liderando sobre muitas vidas por conta da ganância, das vaidades, dos prazeres, do enriquecimento, né? Que favorece a muitos. Então, as pessoas que eram para estarem com a mentalidade voltada aqui para Apocalipse 21, desse novo tempo e como que ele será, né? O Senhor vai tornar essa terra aqui uma terra habitada por pessoas regeneradas. Isso não significa que estarão isentas de caso falharem, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Mas caso isso aconteça, como está aqui, e eu entendo assim, eu posso estar equivocada, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso,
mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está especificando. Se fosse radicado e ficasse somente o povo do Senhor, não precisava ter essa colocação aqui, né? Mas o mundo, a terra, ela é gigante. Isso daqui talvez não seja compreendido de todos. Por isso que eu falei 2 ou 3 vezes, né? Deixa eu ler novamente aqui, peraí. Porque tá falando de uma cidade, né? Que verso 23, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Olha, trarão. Então, é uma cidade, né? Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Então, não quer dizer que essa parte aí dos elementos, não sei como que vai funcionar, mas a cidade onde o Senhor estará, ela será exclusiva, o acesso somente àqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Então, gente, a gente não entende tudo, a gente não sabe de tudo, né? O que a palavra do Senhor fala, eu creio que é suficiente para trazer temor, porque como diz Eclesiastes, capítulo 12, de tudo que se ouviu, o fim é: teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Uma coisa é certa, o mundo não vai continuar do jeito que está, porque não estaria escrito em Mateus 24, né, que aqueles dias precisam ser abreviados, porque senão ninguém sobrevive. Nós estamos vivendo a era do engano. Se possível, enganaria até os escolhidos. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem que ficar atento com as informações, com as ministrações. Tá vindo a evidência aí os escândalos, né? De pessoas que jamais eram para escandalizar a cruz do Senhor e Salvador Yeshua. Eram para ser exemplo, porque a partir do momento que uma pessoa ganha o mundo para Deus, vamos dizer assim, está perdendo a sua alma. Mas o escândalo, né, quando as pessoas veem esses escândalos, as pessoas enfraquecem na fé. Porque automaticamente elas julgam o agir do Senhor na vida daquela pessoa. E aí elas não entendem que o erro está e não, porque deram crédito ao homem. O falhar é do homem, não é? O crédito temos que dar à palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. Para alcançarmos o que é prometido que alcancemos, que é a redenção, que é o nome escrito no livro da vida, que é a garantia da nossa redenção, como diz Gálatas, né? É o batismo do Espírito Santo. Pode demorar, em alguns casos,